Olá, eu sou Body Maliane e este é mais um Life Coach Espiritual. Como sabem, sempre trago aqui algumas dicas, experiência de vida, conversas, algo que realmente acredito que pode mudar ou levar-nos a um outro nível. Eu quero compartilhar aqui com vocês a história de um jovem que vocês já conhecem e que ele venceu na vida porque ele identificou muito bem os seus objetivos. Por que eu escolhi este jovem? Porque eu acredito que todos nós, quando queremos alcançar alguma coisa, quando temos um propósito, é necessário, digam comigo, que eu tenha objetivos bem definidos. Muitos falham, ou nós falhamos, quando não temos as nossas ideias, quando não sabemos onde vamos. Senão, como se diz, qualquer caminho vai dar a China. Então, é necessário que a gente pare neste momento e decida exatamente o que nós queremos ou o que quer, neste caso, para a sua vida. Eu falo aqui do Davi, como vocês sabem, Davi era um jovem ungido por Deus. Ele foi escolhido entre os irmãos para ser o rei. Embora Davi era um simples pastor de ovelhas, não é? Mas era um jovem corajoso, uma pessoa determinada e tinha em mente que um Deus o guardava e o concedia poder sobre todas as coisas. Isto é muito grandioso. Amém? É muito grandioso, porque ele não era só um homem, ele já se destacava pela sua diferença, por aquilo que ele fazia, e ele era corajoso. Então diga comigo, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser corajosa. Nós precisamos de ter um bocado de coragem, porque quando não temos coragem, nós ficamos parados, um pé à frente, outro atrás, vou, não vou, faço, não faço. Então, eu gosto muito da história de Davi porque motiva realmente a ir para frente e a dar o passo. Mas como é que ele dava o passo? Porque ele tinha certeza que maior é aquele que estava nele, maior era Deus nele. Então, que lhe dava poder, que lhe concebia poder para fazer todas as coisas. Então, a palavra de Deus já diz que isto tudo se fez novo em Coríntios. Nós já somos umas novas pessoas. A partir do momento que você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador, quer dizer que isto que tudo se fez novo. Então nós temos que carregar esta verdade na nossa vida. Se nós carregarmos esta verdade na nossa vida, não iremos pensar como pensávamos, não vamos sentir como sentíamos. E a Bíblia diz que o Davi, durante a sua experiência de vida, uma demonstração de uma grande coragem do Davi, vocês conhecem muito bem que Davi é uma pessoa que já teve experiência com leão, já teve experiência com urso, mas a maior experiência bíblica que realmente nós temos, que também não é documento, nós vemos que o Davi teve a situação de enfrentar o filisteu Golias. Amém? Então, todo mundo sabe quem era que era Golias. Golias era um soldado forte, ok? E que metia medo, todo mundo tinha medo dele, naquela época, e ele gritava, tentava ameaçar e tudo, mas assim todo adversário tinha receio de o atacar, tinha receio de combater este Golias. Mas o que mais me impressionou é que o Davi, na sua coragem, na sua determinação, ele ainda teve a ousadia de questionar antes de atacar qual é a recompensa. E disseram qual é que era a promessa, vocês sabem toda qual foi a promessa, para além das riquezas, era ainda por cima casar com a bela jovem filha do rei. E o que acontece? O Davi matou o Golias. E nós vemos nesta história que eu trago, pelo menos nesta história, coloco no nosso dia a dia, que todos nós temos um Golias para matar. Todos nós temos um Golias na nossa vida para matar. E se nós não tivermos a coragem de Davi, e se nós não negociarmos ou não sabemos exatamente o que é que nós queremos na nossa vida, e se não tivermos os nossos objetivos bem definidos, nós não queremos vencer. Então, eu queria convidar queria convidar a amada, queria convidar o amado ouvinte que definisse
definisse bem exatamente os seus objetivos e diante dos seus objetivos o que é que realmente quer alcançar. Amém? E coloque, negocie, enfrente, escreva e veja qual é o teu posicionamento, onde queres estar, como é que queres ser vista, o que é que queres fazer e quais são os desafios e sacrifícios que tens que passar. Não se esqueça, Davi matou um leão, matou um urso. Então, enquanto nós acreditamos que na nossa força nós podemos vencer todos os obstáculos, nós não iremos conseguir. E o nosso parceiro, para que a gente atinja o nosso objetivo, é o nosso Deus, mas o nosso Deus só vai manifestar em nós se nós realmente definimos exatamente o que é que nós queremos, porque não podemos deixar o nosso Deus confuso, apesar da palavra nos ensinar que Deus já conhece todas as nossas coisas. É por isso que às vezes quando não estamos espiritualmente preparados, nós temos uma lista muito grande e colocamos lá número 1, número 2, quero fazer isto, mas o nosso Deus, como é sábio, Ele conhece e sonda os nossos corações, Ele dá aquilo que nós merecemos, não aquilo que nós queremos. Então Ele é que altera a ordem das bênçãos e muitas das vezes o que acontece, como nós não temos objetivos bem definidos, estamos cegos àquilo que Deus já está a fazer por nós. Então o que é que isto nos obriga? Nos obriga também a ser um ser que vive em gratidão, porque o nosso Deus, conforme fez com Davi, Ele está a fazer e está a fazer-nos vencer lutas muito grandes. Deus sempre enviou os seus anjos para fazer com que a gente vença todas as lutas, mas só vence aquele que sabe quem é Deus na sua vida, o posicionamento que Deus representa na sua vida e onde é que nós colocamos Deus em nossa vida. Então é muito importante isso. Volto a repetir, escreva aquilo que você realmente quer e quando a gente coloca um propósito, temos que saber qual é que é o objetivo deste propósito. Este propósito, daquilo que nós colocamos, deve dar reconhecimento, deve dar glória, deve dar honra ao nosso Deus, que o nome de Deus seja exaltado com os nossos objetivos. Se estiverem alinhados com o propósito de Deus, você avalia e vê e vai ver que o nosso Deus é justo para aqueles que são justos para com Ele. Segundo, claro, esse objetivo é alcançável, ok? É algo que realmente vai lhe beneficiar futuramente, porque existem objetivos que são momentâneos, né? Mas existem aqueles que são para longo prazo, amém? Que isto vai em encontro àquilo que são aquilo que colocas como propósito de vida, não é? Este é que eu queria partilhar aqui com vocês, esta experiência, este modo vivendo do Davi, e se formos a ler, vocês vão começar a perceber que tudo na vida é negociável, mas negocie bem, negocie a favor de Deus, seja humilde, seja uma pessoa que realmente aceita a transformação divina. E eu acredito que quando acreditamos que temos poder sobre todas as coisas, porque Deus já nos fez assim, ainda que parece demorar, mas acredita que grandes coisas neste 2026 chegarão a si. Então, mas para isso é necessário que a gente mude a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir e de agir, e que sejamos pessoas organizadas, tenhamos objetivos bem definidos. Eu falo por experiência própria, como disse, que a cada dia é um novo recomeço, a cada dia é uma mudança, e eu consegui perceber que na vida o que temos de mais precioso é o nosso tempo, o nosso talento e a vontade de querer fazer alguma coisa. Então convido a si a descobrir a sua habilidade e coloque em prática, e não esqueça que, no fundo, devemos crer que o Senhor é o nosso parceiro principal nisto. Então coloque já agora os seus objetivos bem definidos, leia sobre Davi
e entenda mais sobre a força, a coragem dele, e eu acredito que tu também tens coragem para vencer. Muito obrigada e espero que tenha contribuído para aquilo que é o início da sua jornada de 2026. Que Deus possa abençoar a nossa casa, Deus possa abençoar a nossa família, Deus possa abençoar o nosso ministério, Deus possa abençoar até aqueles que ainda não o reconhecem, para que sejam reconhecidos através das nossas ações, que sejamos todos evangelistas por aquilo que a gente faz e que tudo coopera para bem daqueles que creem na palavra de Deus, e Jesus nos escolheu para estar aqui. E se você está a ouvir esta palavra, acredite também que há um toque de Deus para a tua vida. Não ignore, corra atrás e faça conforme a vontade de Deus. Tenha ouvido de ouvir e olhos de ver. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu creio que todos nós já vencemos o 2026. Bem-ajam a todos. Até!